Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa. Pois bem, se você não mora em Marte, provavelmente está sabendo, a grande polêmica da semana é a deportação de latinos-americanos. Não é nem a deportação que chama a atenção, e sim o tratamento que os Estados Unidos estão dando a esses deportados, né? Os imigrantes estão sendo submetidos à tortura, sim, o nome é tortura. Pessoas estão vindo acorrentadas, algumas algemadas, outra vieram com um avião sem ar-condicionado, inclusive, ou seja, tratado como um bicho. Mas tem uma coisa que acho que você não sabe, que esse tipo de tratamento foi acordado entre Bolsonaro e Biden em mais ou menos 2021. E eu vou te mostrar detalhes desse acordo aqui, fica ligado. Antes de mais nada, vamos ver uma entrevista do chanceler brasileiro Mauro Vieira, que falou que vai cobrar dos Estados Unidos condições mínimas aos repatriados. Vamos ver. Então vou começar outra vez. Queria dizer que acabamos uma reunião de informação ao presidente da República sobre a situação do voo em que foram repatriados 88 brasileiros que estavam nos Estados Unidos. O objetivo da reunião, além de transmitir ao presidente o que aconteceu, o relato da situação, foi também de discutir formas de tratar o tema daqui para diante e de se discutir com as autoridades americanas que as deportações para eles, repatriação para o Brasil, sejam feitas atendendo os requisitos mínimos de dignidade, respeito aos direitos humanos, a atenção necessária aos passageiros numa viagem dessa extensão. Sabe que eu fico com uma pulga atrás da orelha, cara? É que... E os europeus ilegais? Porque tem europeu ilegal nos Estados Unidos, sabe? E eu não tô vendo eles sendo deportados dessa maneira. Eu duvido que um deportado londrino, um imigrante ilegal, londrino, belga, chegue acorrentado, chegue algemado na Inglaterra ou na Bélgica. Esse tratamento é para latino. O americano, Trump, o que são supremacistas brancos, tá? Elon Musk, Trump e toda a história dos Estados Unidos. Eu tô falando dos atuais agora, né? Mas é toda a história norte-americana, não, estadunidense. Eles acham o latino uma espécie de baixo escalão. Ele não vê em pé de igualdade não, cara. Ele não vê. Ele vê latino como um sub-humano. Tá ligado? É isso. A propósito, eu não sei se vocês viram, mas Trump já pediu para a segurança interna do Pentágono preparar uma prisão em Guantánamo, na Cuba. Eu nem sabia que esse lugar existia. E, na verdade, eu não sabia que os Estados Unidos tinham ocupação militar em Cuba. Mas, enfim, para receber 30 mil imigrantes ilegais. Sabe o que significa? Campo de concentração. O nome para isso é campo de concentração. É o que os alemães fizeram com os judeus, simplesmente. Vale a pena ressaltar o seguinte, que em 2002 foi usado esse mesmo lugar para George W. Bush, que era o presidente dos Estados Unidos na época, colocar inimigos considerados terroristas da Al-Qaeda e do Talibã. E ele sabia, pode pesquisar aí no Google, ele sabia que existia gente que era inocente, ou seja, campo de concentração. Vamos lá. Eu estive em Manaus no sábado à noite, já bem tarde, e estive em Manaus e aí me reuni com o brigadeiro comandante do Comando Aéreo da Amazônia e também com o superintendente da Polícia Federal, aonde obtive várias informações sobre os fatos ocorridos nesse dia. E também a ministra Macaé esteve na chegada do avião da Força Aérea Brasileira, que tomou os brasileiros que chegaram a Manaus e os transportou até Belo Horizonte, até o aeroporto de Confins. E fizemos, portanto, o relato de todas essas informações que tivemos nesses dias. E estamos agora trabalhando para encontrar soluções e formas adequadas para que cheguem ao Brasil
os brasileiros repatriados, mas dentro de atenção absoluta aos respeitos aos direitos humanos, às condições necessárias de viagem e atenção necessária aos passageiros nesse voo. Evidentemente que em solo nacional não pode, não deve haver, e para isso vamos trabalhar para que não haja. Há acordos anteriores de 2018 e 2021. Esses acordos anteriores que ele está falando é sobre o acordo entre Bolsonaro e Biden que eles fizeram nessa altura, que ele falou 2018 e 2021. E teve uma matéria na Folha de São Paulo que saiu, acho que foi essa semana, faz 2 dias, que a Folha de São Paulo teve acesso à troca de notas diplomáticas. Ou seja, quase uma troca de cartas entre o governo Jair Bolsonaro e as autoridades americanas. Para falar a verdade, essa deportação dessa forma, de gente algemada, de gente acorrentada, de gente sendo ameaçada de morte, isso acontece há muito tempo. No governo Biden, todo dia tinha imigrantes chegando no Brasil desse jeito. Até que o governo Bolsonaro teve uma luz que pensou: peraí, pô, dispense, como é assim? Patriota chegar algemado, acorrentado. Aí Biden, faz parte, é assim. O uso de algemas e correntes é padrão. Governo Biden, tá? Governo Biden. Para você ver que muda o presidente, mas o modo operandi continua. Para você ter uma ideia de como funciona o modelo americano. Americano não. Estadunidense. Como eles tratam os imigrantes, né? Que é o que coloca a economia para girar, né? Para falar a verdade. Então, Bolsonaro e Biden fizeram um acordo que, a gente vai deixar ele algemado até chegar no Panamá. E vão descer, quando chegar no Brasil, vamos tirar as correntes e tirar os gemas. Mano, olha o nível de absurdo, velho. Um país estrangeiro coloca teus compatriotas chegando no teu país de algemas e de correntes. Isso não entra na minha cabeça, pô. Não entra na minha cabeça. É como se fosse um desconhecido chegar com teu filho algemado dentro da tua casa. E detalhe, não é polícia. Na minha cabeça é tipo isso. É claro que o Bolsonaro e Biden fizeram esse acordo e as coisas continuaram do jeito que sempre foi. Brasileiros chegando no Brasil sendo acorrentados. E assim que foi. A propósito, vamos ver o que Bolsonaro falou sobre essa situação que está acontecendo agora dos imigrantes. Será que ele tem compaixão com os patriotas? Será que ele se considera o maior patriota brasileiro? Será? Vamos dar uma olhada. Quem não está de forma legal tem que buscar uma maneira de se legalizar. Não são apenas brasileiros, se calcula um pouco mais de 10 milhões de ilegais lá. Uma parte disso foi gente que não tinha qualquer qualificação para ir para lá. Empurraram para lá muito tipo de gente que frequentava até presídios em outros países. Então ele está fazendo a coisa certa, foi compromisso de campanha, ele já começou a fazer esse trabalho lá. Você pode ver o Brasil. Se você ver a nossa lei de imigração, acho que é 16, 17, é uma coisa que é para trás. Se chegar um navio num porto de Santos, com 2 mil estrangeiros ali dentro, que seja de onde for, ele passa a ter direito mais do que nós brasileiros, não pode ser assim. No meu governo, eu não aceitei aqui não aceitei ninguém vir para cá, a não ser um pouco mais de 200 afegãos, que eram cristãos, a pedido de lideranças evangélicas e do judiciário também, trouxeram esse pessoal para cá. Mais ninguém além disso. São costumes diferentes, são pessoas que não agem conforme a gente age. É pessoas que têm comum se casar com uma menina de 12 anos de idade. Você não pode admitir isso, isso está na nossa lei, que você tem que respeitar e reconhecer as origens dessas pessoas, a sua cultura, a sua formação. Isso não pode acontecer. Agora, se você olhar o que está acontecendo com muitos países da Europa, você cai para trás. Estão perdendo a sua identidade. Alguns achavam que essas pessoas iam chegar lá e ser grato àquele país, muito pelo contrário. Estão com uma agenda própria, cuidando de si e trabalhando para que esse novo pedaço de terra seja semelhante ao que eles ocupavam anteriormente. Então, a Trump não mentiu e está fazendo a coisa certa. Nós não temos esse problema aqui. E eu acho que ele está fazendo o que prometeu e no lugar dele faria a mesma coisa. Como
vocês ouviram, o patriota de Taubaté acabou de confirmar que faria o mesmo, ou seja, não tem compaixão nenhuma pelos seus compatriotas que vieram algemados, sendo torturados no avião, e é isso. Esse é o nível de ex-presidente que a gente tem, o vassalo dos Estados Unidos, aquele que bateu continência para os Estados Unidos, cena que até hoje eu não superei. Outra que gosta muito dos brasileiros é a Carla Zambelli, que se pronunciou no Twitter, no Instagram, não sei qual foi a rede social, mas ela falou a seguinte coisa, olha aqui. O que a senhora deputada achou da deportação dos brasileiros algemados e acorrentados? Diga-nos. Segundo Carla Zambelli, criminosos aqui serão tratados como anjinhos pelo governo, pode esperar. Ou seja, para ela, todos os imigrantes que estão chegando acorrentados, que estão chegando algemados, são todos criminosos e merecem tudo de ruim. Merecem até estar dentro de um campo de concentração. Essa é a direita patriótica que bota a camisa do Brasil e sai desfilando nas ruas dizendo que quer liberdade de expressão, liberdade para fazer o maior crime possível contra a humanidade. E é isso. Que trataram e regulamentaram parte dessas operações. Essa operação foi trágica, justamente por uma questão de um defeito, de um problema mecânico no avião, um problema de ar refrigerado, e chamou a atenção para esse fato, justamente nos faz agora trabalhar para, junto com as autoridades americanas, procurar formas de que seja feito de acordo com a legislação brasileira e também com as normas de segurança e de acolhimento dentro de uma aeronave. Na minha concepção, fica assim, fica parecendo para mim que a indignação do senhor aí que acabou de falar, ele tá indignado apenas por causa que faltou ar-condicionado no avião e não porque os brasileiros chegaram tratados feito bicho. Detalhe, trabalhadores brasileiros, tá? Trabalhadores latinos que chegaram acorrentados, chegaram algemados e que sofreram pressão psicológica de agentes estadunidenses. Fica parecendo que a única preocupação foi o avião que não tinha ar-condicionado. Essa é a impressão que eu tive. E você? O que você achou? Comenta aí, na moral. Não entendi nenhuma pergunta. Tendo em vista a participação do ministro da Defesa, também do brigadeiro da Aeronáutica, eu queria saber se foi descartado, cogitada nessa reunião também alguma operação por parte da FAB com o envio de aeronaves ou não? Isso está fora? Não foi cogitado e não será feito com aeronaves da Força Aérea. Isso é uma questão do governo americano que tem que mandar os brasileiros. Não sabemos por enquanto. Acho que os voos têm sido um pouco mais de um por mês, não temos nada certo agora. O Brasil vai participar na reunião da CELAC. O Brasil é o inspirador, o Brasil foi um dos países criadores da CELAC, nós não poderíamos deixar de estar presente na vez. Para quem não conhece a CELAC é a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. CELAC com C. E foi cancelado, tá? Essa reunião já foi cancelada. O presidente da CELAC é o presidente do Honduras, Xiomara Castro. Segundo ele, faltou consenso. Não ficou muito claro o motivo do cancelamento, mas porque membros privilegiaram outros princípios e interesses diferentes aos da unidade da região latino-americana e caribenha. Ou seja, alguns países privilegiaram os seus outros princípios. Não ficou com um cheirinho de Argentina essa história? Segundo Itamaraty, mesmo a Argentina se posicionou contra a reunião. Logicamente, o cachorrinho dos Estados Unidos, o Javier Milei, ele se posicionou contra, ele que sempre se oposiciona qualquer coisa que seja contra os Estados Unidos, né? Para além disso, o governo argentino anunciou que vai construir um muro para separar criminosos da Bolívia e também do Brasil. Veja só, a Argentina, que tem mais da metade da sua população passando fome, vai construir um muro para que criminosos do Brasil e da Bolívia não vá passar fome no país dele. Que ideia genial, não é? A participação pode ser também virtual. Portanto, estamos definindo como vai ser. O presidente não irá. Sobre a Operação Acolhida e outros projetos que foram afetados com os repasses que estão sendo mais feitos.
Qual que é o panorama, quais projetos foram afetados, o que o governo tem feito para minimizar esses efeitos? Não, o governo está examinando, está estudando alternativas para suprir os recursos que vão ser subtraídos de várias organizações, como a OIM, Organização Internacional de Migração. O governo está fazendo um esforço, mas é uma coisa que acabou de acontecer, portanto estamos vendo ainda como fazer para suprir o necessário para que continue a haver o atendimento adequado. Mas vai usar... Já foi pensado alguma solução diplomática, já foi chamado para conversa, já deve sair algum posicionamento mais firme por parte do governo brasileiro em relação a essa situação? Nós estamos, o Ministério das Relações Exteriores, como responsável pelas relações com outros países, está conversando com autoridades americanas. Ministro, o senhor conversou ontem com a última pergunta. Que os voos de deportados dos Estados Unidos para o Brasil tiveram pessoas algemadas. Assim como o número de deportados no ano passado foram muito mais do que durante o governo Trump agora que começou. Por que só agora o Brasil está dando atenção a esse fato? O que teve de diferente nesse voo? Bom, primeiro que houve o acidente com o avião, quer dizer, o mau funcionamento, as condições péssimas que nos levou a buscar as autoridades americanas para encontrar justamente condições adequadas. Essa última pergunta soou meio... E o Biden? E o Biden, não é? Tipo... E o Lula, não é? Ficou parecendo, tipo... Vocês só estão falando isso porque o Trump querem perseguir o Trump. Ficou parecendo isso? Pra mim ficou. Babão, jornalista babão de Trump. Deve ser algum estagiário da revista Oeste. Mas é isso, galera. Ficamos por aqui hoje. Espero que você tenha gostado ou não. Compartilha, se inscreve no canal, dá aquela joinha, fortalece, beleza? E é nóis. Até amanhã, se Deus quiser.